Mais uma vez, uma boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Para mim é uma enorme honra e alegria poder pregar aos irmãos, conduzir a mensagem dessa noite. Peço, por favor, que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Para quem não sabe, nós estamos pregando continuamente todos os domingos no livro de Efésios. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e se você quiser ouvir essas mensagens, nós temos as mensagens gravadas, tá? Você pode, no final aí o pastor vai falar os canais que você pode encontrar essas mensagens. Então, você que chegou aqui de paraquedas, nós estamos no capítulo 4, mais especificamente no versículo 4, tá bom? Eu quero ler junto com vocês o bloquinho de versículo que vai do 1 ao 6, como na teologia se chama, uma perícope, né? Como se fosse um textinho com início, meio e fim. Do versículo 1 ao versículo 6, então vou ler, você, por favor, me acompanhe aí na sua Bíblia. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós te louvamos. Nós cantamos agora há pouco músicas para honrar e engrandecer o Senhor no nosso meio e na nossa vida. Nós estamos aqui porque cremos que o culto público é uma espécie de mandamento do Senhor. Nós estamos em obediência, te cultuando, nos reunindo com aqueles que também querem te adorar e louvar ao teu nome. E nós estamos num dos momentos que nós consideramos mais importante do culto público, que é ouvir a exposição da tua palavra. Eu tenho certeza que os meus irmãos e irmãs que estão nessa noite não querem ouvir as minhas ideias e as minhas opiniões, querem ouvir a tua voz por meio da mensagem pregada. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e deles também, e agir por meio do Teu Espírito Santo nessa noite, nos trazendo luz à nossa mente e entendimento, para que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós nessa noite. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amados, no domingo retrasado, nós entramos aí no início do versículo 4, onde o apóstolo Paulo escreve que há um só corpo. E eu destrinchei essa expressão de Paulo, a um só corpo, mostrando que Paulo está falando, né, do corpo de Cristo, da igreja. Falei sobre igreja espiritual, falei sobre essa igreja espiritual de todos os crentes que estão unidos no Senhor, se reúnem num corpo, né, que corpo demanda ser físico, ser palpável, se reúne um corpo, que é a igreja local, e concluir que nós, como crentes do Senhor, não temos opções de não fazer parte de uma igreja local, de um corpo de Cristo, de um lugar onde nós vamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. E o próprio texto vai caminhando para esse sentido. A partir do versículo 7, ele começa a falar sobre dons, e a partir do versículo 12, ele começa a falar qual a função desses dons, que é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja, né? O nosso próprio aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento dos nossos irmãos. Então, tudo isso nós vimos que compõe aí essa parte do que nós chamamos de corpo de Cristo. E eu agora entro nessa outra expressão onde o apóstolo Paulo diz que há um só Espírito. Veja aí no versículo 4, ele diz: há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Não tenho certeza se em cada uma dessa expressão eu vou fazer uma exposição bíblica, conforme Deus vai trabalhando aí no meu coração, mas à medida que eu vou entendendo o que é importante, eu vou então separando essas expressões para a gente ver cada uma sem pressa, porque a nossa salvação já está garantida por Jesus. Então, nós não precisamos correr, nós não precisamos ter pressa de nada. Precisamos fazer a coisa bem feita, digamos assim. Então, há um só Espírito. Em primeiro lugar, quando nós
olhamos passagens que falam sobre o Espírito Santo, elas são passagens muito importantes para nós, porque o Espírito Santo é, na minha opinião pessoal, tá bom? Minha modéstia opinião, a pessoa menos compreendida da Trindade. Recentemente a gente fez uma entrevista com o pessoal que vai ser batizado e quando perguntávamos para eles quem é o Espírito Santo, a maioria tinha dificuldades de dar uma resposta precisa sobre quem é o Espírito Santo. E essas dificuldades que eles tiveram é visível na maioria das igrejas. Há uma grande ignorância que permeia as igrejas evangélicas sobre quem é o Espírito Santo e o que ele está fazendo no mundo. E assim, também há uma grande ignorância por parte dos pastores em ensinar sobre o Espírito Santo. Quando nós olhamos para esse quadro, o resultado é até um pouco espantoso. Por quê? Porque as igrejas, elas fazem movimentos, marcam datas no calendário para buscarem o Espírito Santo, para serem cheias do Espírito Santo, fazem campanhas de avivamento, mas quando nós olhamos o resultado daquilo que eles chamam como um movimento do Espírito Santo, a gente pode falar para muitos desses resultados que aquilo não é obra do Espírito Santo. Por que podemos falar assim com tanta certeza? Porque o Espírito Santo, ele foi enviado por Cristo à Terra com um propósito. Então há um propósito no Espírito de Deus de estar na Terra operando na vida dos homens, na vida da humanidade. Há um propósito nele, há algo que ele está fazendo. Assim como há um propósito em Cristo quando ele encarnou nesse mundo. Quando Cristo encarnou, ele veio para se oferecer como resgatador de muitos que irão pôr a fé nele. Pedro, inclusive, quando Jesus estava falando que, olha, importa que eu seja recusado pelos líderes religiosos, que o Filho do Homem seja preso, que ele sofra, que ele morra e ressuscite no terceiro dia. E Pedro chega para ele e fala, Senhor, não, para de falar que você vai morrer. Não fica falando essas coisas. E aí Jesus repreende Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Ele fala isso em Mateus 16, verso 20. Por que isso aconteceu? Por que Jesus foi tão duro com Pedro? Porque Jesus estava na terra para cumprir um propósito. Ele veio por algo específico, morrer por pecadores como eu e você. E Pedro estava dando uma alternativa a Jesus. E isso é importante porque Jesus foi irredutível. Ele não cedeu 1 milímetro sequer. Ele não falou, olha Pedro, parece que realmente talvez tenha alguma outra opção para mim. Não. Ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Por que Jesus foi tão duro? Porque há em Cristo, há na Trindade, uma espécie de missão, né? Eu coloco nessa palavra apenas de um jeito didático para a gente entender que Cristo veio como se viesse cumprir uma missão. E o Espírito de Deus, quando foi enviado ao mundo, ele veio também para cumprir uma missão. Há um propósito no Espírito e naquilo que ele está fazendo. Ou seja, nós podemos olhar o movimento do Espírito, ver o resultado daquele movimento e, a partir do resultado, dizer isso é obra do Espírito Santo, isso não é obra do Espírito Santo. Então, em muitos movimentos que as igrejas fazem e dizem que são do Espírito, nós olhamos para esse movimento, olhamos para o texto bíblico e comparamos, e em muitos desses movimentos nós podemos afirmar que não é obra do Espírito de Deus. E aqui nós precisamos fazer antes de dizer então o que é a obra do Espírito Santo, qual que é a missão dele na terra, eu quero ver algumas coisas antes com vocês, que faz parte desse texto, dessa expressão, a um só Espírito. Primeiro, rapidamente, você não pode ter dúvidas sobre quem nós estamos falando do Espírito de Deus, que é Deus, uma das pessoas que compõem a Trindade. Ele habita em todo crente e é Deus todo-poderoso. Ele não é um Deus menos importante do que o Pai, ele não é um Deus menos importante do que o Filho, ele é Deus assim como o Pai e assim como o Filho. Ele é um com o Pai e um com o Filho, nem um pouquinho a menos, nem um pouquinho a mais. Ele é Deus, Espírito Santo. Então, quando Paulo diz há um só Espírito, todavia ele não está dizendo que existe somente um Espírito no mundo.
Acho que ninguém olha para esse texto e chega nessa conclusão, né? Quando ele diz que há um só Espírito, ele está querendo dizer que há um só Espírito operando nas igrejas. Veja, é o próprio sentido do texto. Não estou tirando isso da minha cabeça. Ele diz, há um só corpo e um só Espírito. Há uma só igreja e um só Espírito. Como se dissesse assim, há um só corpo e um só Espírito operando nesse corpo. Há uma só igreja e há um só Espírito operando nas igrejas. O sentido de Paulo é que não pode haver divisão dentro da igreja. Essa é a principal preocupação de Paulo. Tanto que o grande tema desse capítulo é a unidade. Veja, ele fala 7:1, né? Um artigo indefinido. Ele repete 7 vezes. 3 é somente para a Trindade. 4 diz respeito a nós. Então essa é a linha principal que o apóstolo Paulo sustenta em todo o capítulo, falando sobre a unidade. Uma unidade que deve existir em nós, na igreja. E se tivéssemos vários espíritos operando na igreja, aí sim talvez nós poderíamos ter divisões dentro da igreja. Mas como há um só espírito, e produzindo somente um resultado, o mesmo resultado em todos os corações de todos aqueles que são membros da igreja, não pode haver divisão dentro da igreja. Se você ler comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13, Paulo vai escrever para uma igreja completamente dividida, cheia de problemas, e ele vai escrever um texto muito parecido com o que nós estamos lendo aqui, muito parecido. Ele diz assim, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então o Espírito de Deus está em todos nós, conduzindo a todos nós, aperfeiçoando a todos nós, produzindo nos nossos corações o mesmo resultado. Então o resultado da ação do Espírito no meu coração tem que ser o mesmo resultado da ação do Espírito no seu coração. Então, se nós estamos todos juntos, movidos pelo mesmo Espírito, não pode haver partidarismo dentro da igreja, divisão ou divergência. Aqui, divergências que não são pecaminosas. Não estou indo por essa linha. Então, se há uma só igreja e um só Espírito operando na igreja, por que então temos tantas divisões das igrejas? Veja, eu entendo que o sentido do apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja local, especificamente o corpo de Cristo. Ele diz, há um só corpo. Se estivesse escrevendo para nós, ele ia dizer, olha, vocês são um só corpo e o Espírito operando em vocês é um só. Então não pode haver divisão entre vocês, não pode haver sentimento de partidarismo e outras coisas. Mas nós podemos olhar também para uma maneira mais macro, no sentido de que se há uma só igreja e um só Espírito operando nas igrejas, por que há tantas igrejas diferentes umas das outras? Temos que responder isso. Temos que dar uma olhada e responder um pouquinho isso. Primeiramente, eu acho que quando você olha para as igrejas, e vou botar aqui só a nossa galera, tá bom? Só as igrejas evangélicas. Vamos deixar as outras, porque aí a gente vai criar muitas e muitas divisões. Se nós olharmos só para o povo evangélico, nós temos centenas de igrejas diferentes. Certo? E só que há uma divisão que você precisa fazer antes de olhar para as divergências entre essas igrejas. E a primeira divisão que você precisa fazer é que nem todas as igrejas são igrejas verdadeiras. Nem todas as instituições que tem lá na placa igreja é por causa disso uma igreja verdadeira. Nem toda instituição que tem lá na placa escrita igreja é por causa disso uma igreja que o Espírito de Deus está operando nela. Você tem que ter a noção, entendimento, de que Satanás também está plantando suas igrejas. Também está formando seus pastores. Talvez num seminário teológico, capirotinhos de Satanás. Alguma coisa assim. Sim, Satanás está formando os seus pastores. Está formando pessoas que vão usar a Bíblia para manipular e enganar o povo. Para desvirtuar as verdades de Deus. Para engrandecerem a si mesmos. E multidões irão seguir essas pessoas. Multidões. Em 1 Timóteo 4, do
verso 1 a 13, Paulo diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Eu quero chamar a sua atenção para um único ponto desse texto. Alguns abandonarão a fé e seguirão, olha o que o texto diz, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, é muito importante você saber que da mesma forma que tem homens sérios, igrejas sérias, ensinando a respeito do evangelho, há em muitos lugares falsas igrejas, que por trás dessas igrejas tem falsos espíritos operando nessas igrejas e ensinando às pessoas doutrinas de demônios. Como você sabe que essa igreja não está sendo operada por... Como você sabe que eu não estou ensinando a você doutrinas de demônios? Você precisa saber. Você precisa ter convicções muito firmes no seu coração. Saber identificar quais sinais. Porque, senão, você vai chegar no fim e descobrirá que você não está contado entre as ovelhas do aprisco de Cristo, mas aos bodes que serão lançados no lago de fogo. Então, se você entende e concorda comigo que há sim essa divisão, que há sim igrejas falsas, falsos mestres, operando e enganando as pessoas falsamente, aí a gente vai então para a linha que compõe as igrejas evangélicas, que são igrejas sérias, que estudam seriamente as Escrituras, onde Cristo é pregado e anunciado. E aí, quando nós olhamos para essas igrejas evangélicas, a gente vai ver que nós temos muito mais em comum do que diferenças. Um exemplo, eles creem, as igrejas evangélicas sérias e verdadeiras. Então, olha, a gente já tirou uma porcentagem bem alta das falsas igrejas. Mas nas igrejas verdadeiras, as igrejas evangélicas creem na Bíblia como palavra de Deus, creem na Trindade, na encarnação de Cristo, na morte e ressurreição, na ascensão de Cristo, no reino dele, na justificação somente pela fé, na volta de Jesus, no reino de Cristo, no novo céu e na nova terra, onde Cristo vai reinar a partir desse novo céu e dessa nova terra, no juízo eterno, no inferno de fogo. Então veja que, num grosso modo, uma espinha dorsal da fé, as igrejas evangélicas sérias, verdadeiras, que ensinam e glorificam a Cristo, essas igrejas como espinha dorsal, elas são a mesma igreja. A mesma igreja. Onde está a diferença? A diferença está nas questões secundárias. Os pontos principais que são importantes para a nossa fé, para o nosso entendimento, para nós glorificarmos a Cristo no nosso meio, entender que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador e que não há um outro caminho para Deus a não ser por Jesus, a maioria das igrejas evangélicas sérias está ensinando exatamente isso. E por que isso é importante? Porque as divisões são secundárias. As divisões estão mais na forma e na ênfase. Mas se o conteúdo for o mesmo e o conteúdo é Cristo Jesus anunciado e glorificado, se o conteúdo é o mesmo, as igrejas divergem na forma e ênfase. São questões secundárias, doutrinárias de um nível secundário. Um nível que não importa para a nossa fé. Um nível que, se eu creio que Jesus vai voltar antes da tribulação, ou se eu creio que Jesus vai voltar durante a tribulação, ou se eu creio que Jesus vai voltar depois da tribulação, que tipo de divisão isso causa? Nenhuma. Isso não significa que nós não podemos ter fortíssimas convicções a respeito de doutrinas secundárias. Eu vou lhes dizer. Aqui na Urbana, nós temos fortes convicções a respeito de doutrinas secundárias e nós ensinamos-as todas para o nosso povo. Mas, quando eu olho para um irmão em Cristo de uma outra denominação que escatologicamente entende de uma maneira diferente de mim, isso não faz dele um não. É meu irmão em Cristo. E eu reconheço que naquela igreja há uma igreja e há um Espírito, o mesmo que opera aqui, opera lá. Então, se eu fosse, por exemplo, morar numa outra cidade e que lá não tivesse uma igreja reformada, vocês podem ter certeza, o Diego não vai ficar desigrejado. Ele vai em uma outra igreja. Se for só igrejas pentecostais, eu irei numa igreja pentecostal, porque para mim, não congregar não é uma opção. Não é uma opção. E aí você pensa, mas Diego, há dons, há manifestações, há ênfases naquela igreja que talvez não esteja de acordo com as suas convicções. É verdade, meu irmão, é verdade. Mas veja, quando eu olho Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, que não há nenhuma igreja na terra semelhante à igreja de Corinto.
Quando eu olho para a igreja de Corinto, eu não vejo Paulo dizendo para os irmãos não congregarem, ou deixarem de congregar naquela igreja, ou saírem dali para uma outra igreja. Não congregar não pode ser uma opção. Óbvio que eu passaria uns 2 meses fazendo muitas conversas sérias com o pastor. Mas no fim eu iria ceder e todo domingo eu iria cantar ao Senhor Jesus, se eu reconhecesse que naquela igreja Jesus é pregado e anunciado. Então, irmãos, quando nós olhamos para o grosso modo, nós temos menos divergências do que nós pensamos. Mas se naquela cidade tiver uma opção de uma igreja reformada, é para lá que eu feliz da vida, cantando e saltando, como fez Davi indo para o templo em Jerusalém. Por quê? Porque para mim as doutrinas secundárias são, para mim a escatologia é importante, para mim a visão que a igreja tem sobre as doutrinas da salvação é importante, mas o fato de eu não encontrar uma igreja assim não significa que ficarei desigrejado. E se não houver nenhuma igreja naquela cidade, orarei para o Senhor começar uma igreja a partir de mim. E você, mesmo que não tenha um chamado pastoral, se você está em um lugar, em uma cidade que não há igrejas de Cristo ali, parabéns, você irá começar a plantar uma igreja. Tenho certeza disso. E aqui vai um spoiler. Vocês já estão entendendo mais ou menos o caminho que eu estou levando. Porque para você identificar que em tal igreja o Espírito Santo opera, você precisa saber qual é o ministério do Espírito Santo. E aí você vai saber se naquela igreja o Espírito de Deus está agindo ou não. E aí eu digo que já dei um spoiler porque eu falei, olha, se aquela igreja Cristo é anunciado, Cristo é pregado, Cristo é glorificado, aquela igreja o Espírito está operando. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhes. Um dos textos para nós entendermos o ministério do Espírito Santo é João capítulo 16, verso 7 a 14. João 16, 7 a 14. Então, só para a gente entender, não sei se eu deixei bem claro, né? Obviamente, na maioria das vezes eu nunca deixo, mas Paulo está dizendo que há um só corpo e um só Espírito operando na igreja. Nós olhamos e nós dizemos, olha, não é porque uma instituição se chama igreja que lá significa que o Espírito está operando nela. Nós precisamos saber pormenores, nós precisamos entender se há um só Espírito operando na igreja, como nós identificamos essa operação do Espírito Santo. Estamos nessa parte. João 16, do verso 7 a 14 diz, Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então veja, quando Jesus... Qual parte nós estamos aqui? Nós estamos aqui, Jesus, ele está para ser morto, ele irá ressuscitar e ele está dando indício de que quando ele for para o Pai, quando ele ascender aos céus, ele vai enviar o Espírito Santo e está dizendo que o Espírito Santo, quando ele vir, ele não vai falar de si mesmo, ou seja, do próprio Espírito, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai apontar para Jesus, ele vai apontar para Jesus. E ele vai, e lá no verso 14 ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então veja, o Espírito Santo, ele não vem para falar dele mesmo. Ele vem para anunciar Jesus e nos guiar em toda a verdade, sendo Cristo a verdade de Deus encarnada. Um outro texto, e aí depois a gente... Atos capítulo 1. Vai em Atos capítulo 1, eu vou precisar correr um pouquinho, irmão, já está dando meia hora. Atos capítulo 1, do versículo 3, e diz o seguinte... Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então veja bem, Jesus morreu, ressuscitou e depois da ressurreição ainda ficou 40 dias com os seus discípulos antes de ascender aos céus. E aí nesse período que Lucas está narrando isso, enquanto Jesus está durante esses 40 dias com os seus discípulos, lá no versículo 4 diz o seguinte, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E lá no versículo 8 diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então veja,
Eu já preguei numa igreja sobre esse versículo 8 e eu falei que Jesus proibiu eles de testemunharem depois da ressurreição, porque eles ainda não estavam sendo revestidos do poder do Espírito Santo. Jesus diz, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. E aí sim vocês serão minhas testemunhas. E aí, somente após a descida do Espírito Santo, é que eles se tornaram aptos para testemunhar acerca de Cristo. Em outras palavras, somente depois de receberem o Espírito Santo é que eles estavam aptos para pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, falar da morte e da ressurreição de Jesus. Então esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho, falar de Cristo, falar de sua morte e da sua ressurreição, apontar para Jesus, conduzir as pessoas a Jesus, glorificar a Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. E ele não vem para falar de si mesmo, mas para falar de Cristo. Em linhas gerais, nós podemos dizer que Jesus, onde Jesus é anunciado e glorificado, o Espírito de Deus está. Onde Cristo não é anunciado, onde Cristo não é pregado, onde Cristo não é glorificado, o Espírito de Deus não está. Se você olhar para Atos capítulo 2, que é quando o Espírito de Deus finalmente é enviado do céu para a terra, é aquilo que na teologia nós chamamos da era da igreja, onde a igreja é inaugurada. Atos capítulo 2, no versículo 1 diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, assim, quando o Espírito de Deus foi enviado aos discípulos, especialmente sobre os apóstolos, imediatamente o que eles fizeram? Caíram, rodopiaram, rodaram, ficaram pulando, em êxtase espiritual, fazendo barulho. Olha no versículo 14. O que eles fizeram? Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isso, ouçam-me com atenção. Eles levantaram e começaram a pregar o Evangelho. Veja, algumas semanas atrás, como estava Pedro? Com medo? Covarde? Na noite que ele estava ceando com Jesus, ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for necessário. E aí, quando eles pegam Jesus, ele, pica a mula, ele foge. Quando ele está lá, por perto, vendo as pessoas interrogarem Jesus, ele está lá no fogo, se aquecendo, estava frio, e aí chega uma mulher, ei, você não é discípulo daquele homem? Tá doida, mulher, nunca vi aquele homem na minha vida. E aí ele foi fazendo isso 3 vezes, ele negou. Mas agora, olha a diferença. Olha a diferença. Cheio do Espírito Santo, o que Pedro faz? Ele se levanta, e se você for ler esse sermão, ele diz, vocês crucificaram o Messias, vocês crucificaram o Cristo. Ele se levanta corajosamente e começa a anunciar a Jesus. Cadê a êxtase espiritual? Rodopios, giros, pulos, quedas. Cadê a gritaria? Não tem. O que tem é Cristo sendo pregado e anunciado. É isso. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque o Espírito operou naqueles homens e os compeliu a falarem de Jesus. Esse é o ministério dele. Anunciar Jesus, pregar sobre Jesus, glorificar a Jesus. E o Evangelho é a mensagem que o Espírito Santo usará para livrar as pessoas do cativeiro, do pecado e da morte. Então, quando o Espírito Santo age nas pessoas, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o que nós esperamos que ela faça? Que ela caia? Que ela grite? Que ela fique tremendo no chão? Não, nós esperamos que ela se levante e pregue o Evangelho. No versículo 4 diz, desse mesmo texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Veja, eram homens indoutos, eram homens sem estudos, a maioria deles não sabia nem ler e nem escrever, quanto mais falar outros idiomas. Mas o que o Espírito fez neles? O Espírito os dotou, porque essa barreira linguística, o Espírito não, ele é o Criador de todas as coisas. Então o que ele faz? Ele capacita os apóstolos a falar em outros idiomas, para que Jesus seja anunciado para o maior número de pessoas possíveis. Quando nós olhamos que o Espírito foi dado do céu para a terra no dia de Pentecostes, irmãos, isso não foi ao acaso.
Isso foi plano, projeto de Deus, porque no Pentecostes vinha gente de todo lugar para Jerusalém para cumprir, assim, as festas religiosas. A descida do Espírito Santo nesse dia foi proposital. E o que o Espírito fez? O Espírito os capacitou com dons sobrenaturais para que Jesus fosse anunciado para o maior número de pessoas possível. Por que isso? Porque eu não tenho problema com dons espirituais. Eu tenho problema com o resultado que surge desses dons. Porque Deus é Deus. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Quem sou eu para dizer que Deus não pode fazer tal coisa por meio de tal pessoa? Eu acho que não tem nenhum pregador fiel que falaria tal coisa. Não. Mas se Deus concede dom a uma pessoa, um dom extraordinário, um dom especial, um dom espiritual, certamente será para Cristo ser glorificado. Veja, esses homens foram dotados da capacidade de se comunicar com outras pessoas, idiomas que eles não falavam. Para quê? Para Cristo ser pregado, anunciado, para o arrependimento chegar aos corações e as pessoas serem libertas do cativeiro, da morte, do pecado, e assim Cristo pudesse libertar todo aquele que nele crê. Olha o resultado disso, versículo 40. Olha o resultado. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Cristo foi glorificado, foi anunciado e pregado, o Espírito agiu nos pregadores, por meio deles e nos ouvintes, e o resultado do Espírito Santo foi as pessoas se rendendo a Cristo. Então, o meu problema não é com a êxtase espiritual em si, não é com as pessoas caindo, não é com as pessoas rodopiando, não é com nada disso. O meu problema é como essas coisas estão apontando e glorificando a Cristo. Como essas pessoas estão exaltando o Senhor no meio da igreja. Como o pastor Wagner, que foi um discipulador por muitos anos da minha vida e da vida da minha esposa, ele frequentava uma igreja. Eu não lembro o nome da igreja, não é importante também. E o que fez ele sair daquela igreja foi um dia que um pastor trouxe no saco uma unção do riso, e ele disse que iria soltar no meio da igreja, e quando ele abrisse o saco, as pessoas iriam cair, rir, e iriam entrar em êxtase espiritual, e ele abriu o saco, e aconteceu exatamente isso, todo mundo caiu, e aí ele ficou em pé, porque ali havia no coração dele uma fé genuína, ele ficou em pé, olhando todo aquele quadro espantoso, e ele olhou para as irmãs de saia rodando no chão, sem qualquer preocupação com as suas intimidades, e ele pensou, Aí eu te pergunto, como isso aponta para o Senhor? Como isso glorifica o Senhor? Como isso é obra do Espírito? Veja, versículo 42, e aí eu encerro esse texto. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Olha, gente, olha comigo a beleza desse texto. Esses homens estavam o quê? Cheios do Espírito Santo. O que eles faziam? Se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Quando olhamos para a Bíblia, são pessoas que se dedicam aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Sem maluquice, sem loucura, sem barulho, sem gritaria. Então, o Espírito pode nos dar dons extraordinários? Pode. Ele é Deus, pode fazer o que quiser. Quem sou eu de dizer o que ele pode, o que ele não pode fazer? Mas quando ele fizer, quando ele agir em uma pessoa, quando ele dotar alguém e capacitar alguém de algum dom sobrenatural, certamente o resultado será de pessoas se rendendo a Cristo. Se não for, é um charlatão, como tem muitos. Muitos pregadores charlatões que fazem dos dons miraculosos um meio para promoverem a si mesmos. Contratam pessoas para fingirem que estão possessas por demônios, para depois eles mesmos expulsarem essas pessoas e mostrarem que eles são dotados de uma espiritualidade que a congregação não tem, e assim eles vão enriquecendo à custa do empobrecimento do povo. Como nós podemos dizer se esse dom é verdadeiro ou não? É só olharmos para o resultado. Quem que é engrandecido? Esse pregador, esse curandeiro, esse super espiritual? Ele que é exaltado? Ou todas as coisas que aquela igreja está fazendo, Cristo está sendo? Aí nós temos a nossa resposta. Se é o Espírito operando em tal igreja, ou se não é o Espírito operando em tal igreja. E se os descrentes sofrerão severo juízo de Deus, o que dirá desses homens que usaram Cristo e as coisas de Deus para engrandecimento próprio? Então, por fim, se há um só Espírito, isso significa que o Espírito Santo que opera na igreja
é o que anuncia e que glorifica Cristo. Ele mesmo é quem nos chama, quem nos convence, transforma o nosso coração, nos dá uma nova vida, nos dá entendimento, nos capacita, nos exorta, nos guia, começa a boa obra e termina em nós. Ele faz tudo isso em nós. Ele que faz. Ele que nos une a Cristo. E é Ele que nos une uns aos outros. É Ele que fundamenta a igreja, Ele que inaugura a igreja, Ele que é o verdadeiro plantador de igreja, Ele que é o verdadeiro missionário da igreja, Ele é o verdadeiro pregador da igreja, Ele é o verdadeiro mestre da igreja, Ele é o verdadeiro exortador, o verdadeiro conselheiro. Nós somos apenas ferramentas, meios ou canais pela qual o Espírito de Deus opera na igreja. Em Efésios 4, no versos 11 a 13, Paulo diz: ele designou, falando de Jesus, mas Jesus operando por meio do seu Espírito, diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Um crente que não se torna um membro ativo de uma igreja é, no mínimo, um crente maturo. Por quê? Porque ele não entendeu que ele foi chamado por Deus e desempenha um papel definido por Deus com vista ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Deus dotou a eles dons espirituais que eles vão usar esses dons para edificarem a si mesmos e para edificarem os seus irmãos. Então, quando o Espírito age no nosso meio, ele age através de nós e em nós. Age através de você, na minha vida, e através de mim, na tua vida. Edifica o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que cada um de nós tem dons para servir a causa de Cristo, para anunciá-lo, para glorificá-lo e para exaltá-lo no nosso meio. Então, quando o Espírito, já estou encerrando, quando o Espírito opera no coração de uma pessoa, por acaso essa pessoa pode não ter qualquer interesse por Cristo? Veja, nós olhamos o ministério do Espírito Santo. Ele veio não para falar de si mesmo, mas para falar de Jesus. Ele veio não para anunciar a si mesmo, mas para anunciar a Cristo, para levar salvação às pessoas por meio do Evangelho de Cristo, para glorificar a Cristo, para exaltar a Cristo. Quando ele distribui dons aos homens, é para que Cristo seja exaltado e glorificado. Então, quando o Espírito está operando na sua vida, se Cristo não for exaltado e glorificado, meu irmão, não é o Espírito. Então, pode uma pessoa que tem o Espírito Santo no seu coração não ter qualquer interesse por Cristo, olhando para o ministério do Espírito? Pode uma pessoa não usar os seus dons para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo? Pode uma pessoa não amar Jesus ou a palavra que nos revela o próprio Cristo, que é uma espécie de, a Bíblia, uma espécie de ferramenta do Espírito para nos dar entendimento, capacitar-nos e nos revelar a verdade? Então pode alguém não amar essas coisas, sendo que nele tem o Espírito Santo? Não. Pode uma pessoa que tem o Espírito Santo continuar em seus delitos e pecados? Não. Pode uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo e possui novos desejos e novas paixões continuar vivendo no pecado? Não. Pode o Espírito Santo não levar uma pessoa ao arrependimento? Porque isso é o ministério do Espírito Santo. Pegar uma pessoa que está mergulhada no lamaçal de pecado e quebrá-la, esmiuçá-la, como se pegasse um vaso e jogasse no chão e quebrasse milhares de pedaços. Ele quebranta a pessoa, depois ele restaura. Só que quando ele restaura, ele faz um novo, com novos desejos e paixões. Então, nós pecamos pontualmente. O pecado na vida do crente, ele é pontual. E isso é muito diferente do que viver em pecado e viver no pecado. É muito diferente. Porque se você continua fazendo as mesmas coisas que faziam antes, tem certeza que o Espírito de Deus realmente operou em você? Porque na igreja, nas igrejas verdadeiras, nos crentes verdadeiros, há um só Espírito operando. Todavia, não significa que há um só Espírito operando. Nós vimos os textos. Os demônios estão operando, enganando pessoas, formando os pastores e mestres para enganar e manipular as pessoas. Então, tudo que acontece na igreja, finalizando, tudo que acontece na igreja, dons, ministérios, pregações, seja aqui, seja o louvor, seja a recepção, tudo tem que apontar sempre para Jesus Cristo.
Sempre. Porque se nós estamos fazendo o ministério para nós aparecermos, para nós sermos exaltados, será que o Espírito está operando no meu? Será que o meu desejo de ser pastor para aparecer para as pessoas, para mostrar minhas habilidades e os meus talentos, será que o Espírito está operando no meu coração? Será que quando alguém toca aqui na frente, que quer se aparecer para a igreja, será que o Espírito Santo está operando no coração dessa pessoa? Porque não é um movimento do Espírito usarmos nossos dons, talentos e habilidades para que Cristo seja exaltado em nós, por meio de nós, no nosso meio e na nossa comunidade. Então sim, quando Cristo age numa pessoa, quando o Espírito age numa pessoa, o resultado é Cristo. Então, há uma só igreja e um só Espírito operando na igreja. E o resultado é Cristo anunciado, pregado e glorificado. Se você vai em uma igreja onde Cristo é anunciado, glorificado e pregado, você está numa igreja verdadeira. Se você vai em uma igreja onde Cristo não é anunciado, não é pregado e não é exaltado, fuja. Porque você está numa sinagoga de Satanás. Fuja. Porque estão ensinando a você. Fuja. Porque os espíritos enganadores estão operando nas falsas igrejas. Se capacite. Aprenda a identificar. Finalizando, eu deixo uma pergunta para você. Se há um só Espírito e ele veio para glorificar a Cristo e ele habita em você, o que você está fazendo para que Cristo seja glorificado?